Uma noite que começou como qualquer outra para o oficial José Souza, logo se transformou em algo muito mais sombrio. Ao patrulhar as ruas desertas, ele encontra Clara, uma menina aterrorizada que mal consegue sussurrar 3 palavras enigmáticas. Eles ainda estão aqui. A partir daí, José e sua colega, a oficial Patrícia Almeida, são levados a uma investigação que os conduz até uma mansão luxuosa, onde segredos sombrios e perigosos estão escondidos. A cada nova descoberta, fica claro que há muito mais em jogo do que imaginavam. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O oficial José Souza já havia patrulhado inúmeras vezes as tranquilas ruas de São Paulo durante o amanhecer. Seu turno geralmente era monótono, sem muita ação. No entanto, dessa vez, enquanto os faróis iluminavam uma rua deserta, algo incomum chamou sua atenção. Uma garota jovem, claramente abalada, estava sozinha. Ao parar o carro, ele notou que suas roupas estavam amassadas e seus olhos cheios de lágrimas, sinais de que ela estava angustiada havia um bom tempo. A menina parecia ter no máximo 10 anos de idade. O oficial Souza saiu rapidamente de sua viatura, mantendo os sentidos aguçados. Aproximou-se com cuidado, tentando não assustá-la ainda mais. "Oi, tudo bem com você? O que está fazendo aqui sozinha?" perguntou, a voz calma. A luz do poste iluminava o rosto pálido da garota que sussurrou 3 palavras assustadoras. "Eles ainda estão aqui." Um calafrio percorreu a espinha de Souza. O significado daquelas palavras simples o alertou de que algo estava terrivelmente errado. "Quem ainda está aqui?" questionou, abaixando-se para ficar na altura da criança, mantendo um tom firme, mas gentil. A menina chamada Clara não disse mais nada. Em vez disso, olhou com uma expressão assustada para o fim da rua, tremendo de medo. Décadas de experiência diziam a Souza que aquela situação era extraordinária. Pegou seu rádio e falou com urgência controlada. "Preciso de apoio imediato na Avenida Paulista." Enquanto a noite os envolvia, ele não conseguia se livrar da sensação de que aquilo era o prenúncio de algo muito mais sombrio. Souza se ajoelhou novamente, tentando parecer o mais inofensivo possível. Ele percebia o terror estampado no rosto juvenil de Clara, seus olhos arregalados, suas mãos trêmulas. Apesar da preocupação crescente, ele sabia que precisava lidar com a situação com delicadeza. "Clara, você pode me dizer onde estão seus pais?" perguntou a voz suave, enquanto seu coração batia acelerado. Mas Clara permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no chão, como se estivesse vendo algo muito além da avenida deserta. "Você está machucada? Alguém te fez mal?" insistiu Souza, tentando controlar o tom de sua voz para não transmitir o nervosismo. Mas a única resposta era o sussurro suave das folhas ao vento. O silêncio da menina era mais perturbador do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Os ombros pequenos de Clara caíram, e seu olhar se fixou no asfalto. O que quer que fosse, ela estava claramente em grande sofrimento, algo que nenhuma criança deveria suportar. Souza tentou novamente. "O que você quer dizer com eles ainda estão aqui? Quem está aqui?" Ele escolhia cuidadosamente suas palavras, tentando trazê-la de volta de onde quer que sua mente estivesse presa. Mas a menina não mostrava sinais de entender o que ele dizia. O silêncio sufocante pairava entre os dois, aumentando a tensão. Souza começou a se perguntar se estavam sendo observados. O perigo podia estar mais próximo do que ele imaginava. Com cuidado, ele pegou o rádio novamente. "Central, aqui é o Souza. A garota não está se comunicando e algo está errado. Preciso de reforços." Enquanto aguardava, ele olhou novamente para Clara. Seus olhos assustados diziam tudo. Aquilo não era um incidente comum de uma criança perdida. Algo muito mais sombrio estava em jogo. O som de uma sirene ecoou pelas ruas desertas de São Paulo, anunciando a chegada de outro carro de polícia. A oficial Patrícia Almeida apareceu, conhecida por sua habilidade de lidar com crianças. Ao sair do carro com passos rápidos e decididos, ela trocou um olhar com Souza e imediatamente percebeu que a situação era grave. "O que temos aqui?" perguntou Patrícia, seus olhos se fixando em Clara,
cuja pequena figura parecia ainda mais frágil sob a luz do poste. Souza balançou a cabeça, uma mistura de frustração e preocupação estampada em seu rosto. Ela não disse nada, apenas essas 3 palavras: eles ainda estão aqui. A expressão de Patrícia suavizou. Ela se ajoelhou ao lado de Clara e com uma voz suave disse: Oi, querida, eu sou a Patrícia. Estamos aqui para te proteger. Mas Clara não respondeu. Seus dedos agarravam firmemente as bordas do suéter e seus olhos continuavam fixos no vazio. Você verificou a área? Perguntou Patrícia, levantando-se com urgência. Souza assentiu. Fiquei com ela o tempo todo e não queria que ela se sentisse sozinha. Certo, vou fazer uma busca rápida, disse Patrícia, pegando seu rádio. Central, aqui é a oficial Almeida. Temos um possível caso de criança desaparecida. Precisamos de mais unidades para investigar. Enquanto Patrícia começava sua busca pelos becos e ruas escuras, a gravidade da situação se tornava cada vez mais clara. A cidade, normalmente calma naquela hora, parecia estranhamente desconhecida, como se escondesse segredos em cada sombra. A luz da lanterna de Patrícia cortava a névoa do amanhecer, iluminando lixeiras, cercas quebradas e janelas vazias. Souza, ainda ao lado de Clara, não conseguia afastar a sensação de perigo iminente. Ele olhava constantemente para o final da rua, esperando ver alguém emergir da escuridão. A cada minuto que passava sem respostas, a tensão aumentava. De repente, a voz estática de Patrícia veio pelo rádio. Nada até agora, mas o clima aqui é estranho. Souza sentia o mesmo. Seja quem fosse que Clara temia, parecia estar por perto, e se ela estivesse certa, momentos preciosos estavam escapando. Patrícia voltou após sua busca inicial, o cansaço e a tensão refletidos em seu rosto. Não há sinal de ninguém, mas algo aqui não faz sentido, disse ela, compartilhando a crescente inquietação de Souza. Patrícia se aproximou novamente de Clara, que continuava encolhida perto da viatura, o suéter grande escondendo sua frágil figura. Todas as tentativas de obter mais informações tinham sido infrutíferas e o tempo estava se esgotando rapidamente. Precisamos ampliar nossa busca, sugeriu Patrícia, a tensão evidente em sua voz. Algo está acontecendo e não vamos descobrir apenas ficando parados aqui. Souza concordou e ambos decidiram começar a visitar as casas próximas. A área ao redor era um bairro humilde, conhecido por sua relação tensa com a polícia. Sabiam que a tarefa não seria fácil, mas não tinham escolha. Clara seguiu atrás deles, seus passos quase inaudíveis na calçada fria. As primeiras casas que visitaram estavam em condições precárias, pinturas desbotadas, janelas quebradas, sinais de uma comunidade que lutava para se manter de pé. Na primeira porta que bateram, um homem de meia-idade mal abriu a porta, sua expressão instantaneamente defensiva. "O que vocês querem?" perguntou ele, a voz ríspida e os olhos inquietos voltando-se rapidamente para Clara. "Estamos investigando se alguém viu esta menina mais cedo esta noite", respondeu Souza, mantendo a voz educada, mas firme. O homem lançou um olhar breve para Clara e balançou a cabeça. "Não vi nada. Não quero complicações." Antes que Souza pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta foi fechada com um estrondo. Suspirando, Souza olhou para Patrícia, que já estava na porta ao lado, conversando com uma mulher idosa, apoiada em uma bengala. A senhora estreitou os olhos ao examinar Clara, como se reconhecesse algo. "Ela é órfã, não é?" disse a idosa suavemente. Souza e Patrícia trocaram um olhar de surpresa. A revelação foi inesperada. "Desculpe?" indagou Patrícia, tentando manter a calma, apesar da crescente tensão. A senhora deu de ombros, o rosto marcado pelas dificuldades da vida. "Eu a vi por aí, sempre sozinha. Não parece ter família. É triste." "Você sabe quem pode estar cuidando dela?" perguntou Souza, o coração acelerando ao perceber que finalmente estavam fazendo algum progresso. A mulher balançou a cabeça. "Ninguém. Esses jovens. Eles aparecem e somem, e ninguém nota." Aquelas palavras pairaram pesadamente no ar. Ninguém havia prestado atenção em Clara, e agora ela estava ali, visivelmente assustada e em silêncio. Quem deveria estar cuidando dela?
E por que ninguém havia relatado seu desaparecimento? Com esse pensamento desconcertante, os oficiais seguiram para a próxima casa, mas as respostas não eram muito diferentes. O silêncio da comunidade falava muito. Era mais do que apenas desconfiança das autoridades. Havia algo sombrio naquele lugar. À medida que as horas passavam, a frustração aumentava. Então, de repente, um desenvolvimento inesperado ocorreu. Um informante anônimo ligou para a central. Uma voz masculina suave que dizia o suficiente para mudar o rumo da investigação. Verifiquem a área de Morada dos Pinhais. Algo estranho está acontecendo por lá. Morada dos Pinhais era o oposto completo do bairro humilde onde encontraram Clara. Era uma área repleta de avenidas largas, cercas metálicas imponentes e propriedades expansivas. O contraste era gritante. Souza e Patrícia sentiram um desconforto à medida que dirigiam por aqueles jardins impecáveis e casas luxuosas. Clara, no banco de trás, continuava em silêncio. Quando passaram por uma das maiores mansões da área, algo mudou. Souza foi o primeiro a notar. As pequenas mãos de Clara, que estavam repousadas em seu colo, se fecharam em punhos e seu corpo enrijeceu. Patrícia percebeu a mudança pelo retrovisor. Clara? Perguntou com cautela, sua voz baixa, mas intensa. Esse lugar é familiar para você? Clara não disse nada, mas seus olhos não se desviavam da imponente mansão. O medo em seu rosto era inegável. O sentimento de apreensão que os acompanhara durante toda a noite finalmente chegava ao ápice. Patrícia parou o carro em frente a OS Portões da propriedade e lançou um olhar firme para Clara. É aqui que eles estão? As pessoas que você mencionou antes? A respiração de Clara acelerou e seu peito subia e descia rapidamente. O silêncio que antes era quietude agora trazia uma sensação de pânico. Souza quebrou o silêncio, falando com calma deliberada. Esse lugar tem algum significado? Não tem? Clara deu um pequeno, quase imperceptível, aceno de cabeça. Foi a primeira vez que reconheceu alguma coisa naquela noite, mas era suficiente. Precisamos agir, disse Souza com uma firmeza renovada. Patrícia concordou e rapidamente pegou o rádio. Central, aqui é a oficial Almeida. Temos uma situação em Morada dos Pinhais, diretamente ligada à criança sob nossa custódia. Precisamos de reforços imediatos. Conforme o grupo se aproximava da mansão, o ar parecia ficar mais denso, carregado de tensão. Algo terrível havia acontecido ali, e Clara sabia disso. O portão de metal colossal estava entreaberto, e Souza e Patrícia, agora acompanhados por outros policiais, avançaram pela entrada com cuidado. Cada passo parecia trazer à tona mais perguntas. Na porta da frente, um homem alto e idoso, vestido com um terno escuro e elegante, os recebeu. Era Carlos Ferreira, o proprietário da mansão. Seu sorriso era polido, mas desprovido de sinceridade. "Posso ajudá-los, oficiais?" Ferreira perguntou em um tom educado, embora seus olhos rapidamente se voltassem para Clara, que ainda estava no carro, encolhida no banco de trás. Souza foi o primeiro a responder. "Senhor Ferreira, estamos investigando o caso de uma criança desaparecida. Esta menina," ele indicou Clara com a mão, "foi encontrada esta noite, e sua reação ao passar por sua propriedade chamou nossa atenção. Gostaríamos de fazer algumas perguntas." O sorriso de Ferreira vacilou por um breve momento antes de retornar ao seu semblante habitual. "Claro, oficiais. Estou mais do que disposto a ajudar, embora eu não veja como minha casa possa estar envolvida nessa situação." Ele os convidou a entrar. Assim que entraram na residência majestosa, o ambiente mudou. A opulência era inegável. Pisos brilhantes, lustres elaborados. No entanto, algo naquela casa parecia errado. A perfeição excessiva escondia uma sensação de vazio, como se a fachada estivesse ali para mascarar algo muito mais sombrio. Ferreira os levou a uma sala de estar espaçosa e permaneceu de pé, as mãos relaxadas nos bolsos. "Então, o que exatamente vocês precisam de mim?" perguntou ele com uma leveza calculada. "Imagino que não estejam me acusando de nada." Patrícia o observava atentamente. "Ainda não, senhor Ferreira. Mas Clara, essa menina, mostrou um medo extremo ao passarmos por sua casa. Queremos entender o motivo."
O sorriso de Ferreira desapareceu completamente por um instante, antes de ele recuperá-lo. Isso é muito lamentável, mas eu nunca vi essa garota antes. Fiquem à vontade para vasculhar a casa, se quiserem. A prontidão de Ferreira para permitir uma busca levantou suspeitas. O comportamento excessivamente educado parecia forçado. Algo estava errado. Há crianças que visitaram sua casa recentemente? Funcionários com filhos? Alguma ligação que possa explicar a reação dela? Perguntou Souza, mantendo o olhar atento. Ferreira soltou uma risada breve, mas tensa. Eu sou um empresário oficial. Não dirijo uma creche. Não há crianças aqui, infelizmente. As respostas de Ferreira eram rápidas e perfeitas demais, como se ele já tivesse ensaiado cada palavra. Patrícia e Souza trocaram olhares, percebendo que havia algo oculto. Senhor Ferreira, disse Patrícia, sua voz firme. Precisamos fazer uma inspeção completa de sua casa. Isso não será um problema, certo? O sorriso de Ferreira vacilou novamente, e por um breve instante, seus olhos escureceram. Claro que não, respondeu ele com um sorriso agora mais forçado. Fiquem à vontade. Patrícia e Souza, acompanhados de mais oficiais, começaram a vasculhar a casa. A sensação de desconforto só aumentava à medida que avançavam pelos cômodos meticulosamente arrumados. Cada ambiente era excessivamente perfeito, sem sinais de vida cotidiana. A mansão, embora opulenta, parecia vazia, como se fosse um cenário montado. Depois de quase 1 hora de busca sem pistas concretas, a frustração começou a crescer. Patrícia, porém, com seu instinto aguçado, sentia que havia algo mais, algo escondido à vista de todos. Foi então que um dos oficiais chamou sua atenção. "Oficial Almeida, aqui!" gritou ele do final de um corredor estreito. Patrícia correu até ele e o encontrou parado em frente a uma estante cheia de livros antigos. A princípio, parecia uma estante comum, mas ao examinar mais de perto, perceberam que ela escondia uma porta, quase imperceptível, embutida na parede. "Temos algo", disse Patrícia pelo rádio, chamando Souza. Com cuidado, Patrícia e o outro oficial forçaram a porta a se abrir. O rangido, ao ser destrancada, revelou uma escada estreita que descia até um porão. O cheiro de umidade e mofo era quase imediato, denso e desagradável. Souza chegou rapidamente, e juntos eles desceram a escada com suas lanternas iluminando o caminho. À medida que se aprofundavam, o ambiente mudava drasticamente. As paredes eram de pedra fria, antigas, cobertas de sujeira, em completo contraste com o andar luxuoso acima deles. Quando chegaram ao final da escada, o que encontraram foi de partir o coração e ao mesmo tempo aterrorizante. Pequenas celas escondidas no fundo daquele porão sombrio abrigavam crianças. Algumas estavam encolhidas em cantos, tremendo, e outras olhavam para os oficiais com olhos vazios, claramente traumatizadas demais para entender o que estava acontecendo. A cena era de um horror indescritível. Patrícia mal conseguia conter as lágrimas ao ver a extensão da crueldade ali escondida. Souza, embora com o estômago revirado, manteve a postura firme, sabendo que tinham tudo o que precisavam para incriminar Ferreira. A verdade estava ali, diante de seus olhos, nas pequenas celas que abrigavam crianças indefesas. "Central, aqui é a oficial Almeida", gritou Patrícia pelo rádio, com a voz tensa. "Encontramos as crianças. Precisamos de uma equipe médica e reforços imediatamente." Os outros oficiais rapidamente se espalharam pelo porão, libertando as crianças de suas prisões. Algumas estavam tão traumatizadas que mal conseguiam se mover, enquanto outras, mesmo em estado de choque, corriam para os braços dos oficiais em busca de segurança. Do lado de fora da mansão, Souza observava enquanto Carlos Ferreira, agora algemado, era colocado em uma viatura. O rosto antes confiante e polido do homem agora mostrava pura raiva. "Vocês não sabem com quem estão lidando", sibilou Ferreira, seus olhos faiscando com ódio. "Eu tenho aliados poderosos. Isso não vai acabar aqui." Souza manteve a calma, observando o homem que agora perdera todo o controle. "Seus dias de impunidade acabaram", respondeu Souza firme antes de fechar a porta da viatura. Enquanto isso, no porão, Patrícia continuava a coordenar o resgate das crianças.
Equipes médicas chegaram ao local rapidamente, oferecendo os primeiros socorros e cuidando dos pequenos que ainda tremiam de medo. Um por um, eles emergiam daquele porão tenebroso, finalmente livres do pesadelo que haviam enfrentado. Clara, que tinha permanecido em silêncio por todo esse tempo, assistia à cena do banco de trás da viatura policial. Seus olhos, antes cheios de terror, agora mostravam uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia o que aquelas crianças haviam passado e, de alguma forma, sentia que havia ajudado a salvá-las. Quando Patrícia se aproximou de Clara, a garota finalmente levantou o olhar. "Você foi muito corajosa", disse Patrícia suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. "Por causa de você, conseguimos encontrá-los." Clara piscou, tentando conter as lágrimas, e então murmurou: "Eles vão ficar bem?" Patrícia sorriu, embora seus próprios olhos estivessem marejados. "Nós vamos cuidar de todos eles e de você também." O sol começava a nascer, e com ele a escuridão que envolvia aquela mansão se dissipava. O pesadelo terminara e as crianças estavam a caminho de receber a ajuda que tanto precisavam para começar a se curar. Quanto a Carlos Ferreira, ele enfrentaria a justiça por seus crimes monstruosos. Nos dias seguintes, a cidade seria abalada pelas manchetes chocantes: empresário influente preso em escândalo de tráfico infantil. As investigações revelariam uma rede vasta e complexa de tráfico de crianças, envolvendo adoções fraudulentas e a exploração de jovens indefesos. Para Souza e Patrícia, no entanto, o que realmente importava era que Clara e as outras crianças estavam seguras, e embora o caso estivesse longe de terminar, com julgamentos, interrogatórios e novas investigações por vir, eles sabiam que haviam dado um passo crucial para pôr fim ao horror. Mas mesmo com Ferreira atrás das grades, algo deixava os oficiais inquietos. As evidências encontradas indicavam que ele não agia sozinho. A rede de poder que sustentava seus crimes se estendia muito além da cidade e havia aliados poderosos que ainda precisavam ser identificados. Enquanto o sol nascia, Souza e Patrícia se preparavam para as batalhas que ainda estavam por vir. Eles haviam interrompido um pesadelo, mas a luta estava longe de acabar. O que você achou da coragem de Clara ao ajudar a polícia? Você acredita que os aliados de Ferreira serão descobertos? Se estivesse no lugar dos policiais, como você lidaria com a situação? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.